Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. E nesta aula estudaremos o artigo 146, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ok? Como de costume, nós começamos aqui lendo o dispositivo legal. Vou ler aqui o caput com vocês, explicar o caput, depois nós lemos o parágrafo 1º e explicamos o parágrafo 1º, ok? Vamos lá. Aqui é dito que, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós estudaremos esse caput do artigo 146 tendo por base perguntas. Então, nós vamos fazer aqui perguntas e nós vamos obter as respostas a essas perguntas justamente no caput, que está transcrito na tela de vocês, tá bom? Então, a primeira pergunta é: qual é o prazo para arguir a suspeição e o impedimento? O prazo para arguir a suspeição e o impedimento está aqui em cima, olha. Está em amarelo para vocês. É o prazo de 15 dias, tá certo? Esse prazo de 15 dias diz a doutrina, né, que é um prazo preclusivo para a suspeição, mas não é preclusivo para o impedimento. Por quê? Porque a suspeição, ok, deu 15 dias, não alegou, não dá para alegar no futuro, já precluiu. Agora, já no impedimento tem uma peculiaridade, eu já expliquei para vocês em uma aula anterior. A peculiaridade é o seguinte: o impedimento é justamente uma das hipóteses em que é cabível a ação rescisória. Ora, se eu posso arguir impedimento em uma ação rescisória, mesmo depois que transitou em julgado o processo, é natural que não seria nem um pouco razoável sustentar aqui que o impedimento ele teria um prazo preclusivo de 15 dias. Não é razoável por causa desse fundamento aí, ou seja, porque ele cabe, né, em uma ação rescisória no futuro, mesmo depois do trânsito em julgado. A doutrina costuma sustentar que, para o impedimento, não se trata de um prazo preclusivo. Então, seria possível, mesmo depois de transcorridos esses 15 dias, arguir o impedimento. Já quanto à suspeição, se deu 15 dias, aí já era, aí não dá mais para arguir a suspeição. Segunda pergunta aqui: quando que se inicia a contagem desse prazo? Ora, o início da contagem do prazo, olha, está aqui para vocês, está em verde lá em cima para vocês. O início da contagem do prazo é o quê? A contar do conhecimento do fato. Então, o prazo de 15 dias é contado do conhecimento do fato. Agora, nós vamos pegar algumas hipóteses para pensar sobre elas e, a partir daí, tentar extrair uma conclusão de quando que se inicia a contagem do prazo para cada uma dessas hipóteses que nós vamos falar aqui, tá bom? Primeiro caso, vamos imaginar que o fato é de prévio conhecimento do autor, tá bom? Então, o autor já sabia do impedimento ou suspeição antes dele ingressar com o processo. Aí, nesse caso, o prazo ele vai ser contado da distribuição. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui? Imaginemos que na comarca há 3 juízes e que a parte autora sabe de antemão que um desses juízes é amigo íntimo do réu. Então, a parte entra com o processo e aguarda a distribuição.
Se o processo for distribuído justamente para esse juiz, que é amigo íntimo do réu, o que vai acontecer? O autor terá 15 dias contados da distribuição para arguir a suspeição ou o impedimento, tá bom? Então, a gente consegue perceber aqui o seguinte, que se ele já sabia antes de ingressar com o processo da causa de suspeição ou de impedimento, ocorrendo a distribuição e confirmando-se que o processo foi exatamente para aquele juiz lá, aí ele tem os 15 dias. Agora eu trago para vocês um questionamento que me parece bem interessante, que ele é levantado pela doutrina, tá? E se a comarca tiver apenas um juiz? Ora, nós sabemos que nos grandes centros existem diversos juízes na comarca, mas em cidades pequenas é bastante comum que a comarca tenha um único juiz. Ora, nesse caso, o que acontece? Há vozes na doutrina sustentando que a parte já poderia, nesse caso aqui, ingressar com a petição inicial e já, no momento em que ingressa com a petição inicial, já apresentar a arguição de impedimento ou suspeição, sem necessidade de se aguardar a distribuição, ok? Então é importante eu ressaltar isso aqui para vocês, que há vozes na doutrina justamente sustentando isso. Ora, se eu sei, porque só tem um juiz na comarca, se eu sei que o processo vai cair nas mãos dele, eu já tenho aí a situação de ingressar com a petição inicial e já ingressar com a arguição de suspeição ou impedimento no mesmo ato. Perfeito? Vamos aqui, dentro da mesma pergunta, né? Dentro da mesma pergunta de quando se inicia a contagem desse prazo. Vamos pensar numa segunda situação. A situação anterior foi em que o fato era de prévio conhecimento do autor. Agora, nessa situação que nós vamos ver agora, o fato é de prévio conhecimento do réu. Então, o réu já sabe previamente que aquele juiz ele é impedido ou ele é suspeito. Nesse caso, o prazo será contado do quê? Da citação, porque ele já sabe de antemão do impedimento ou suspeição do juiz. Então, a partir do momento em que ele toma conhecimento do processo, através da citação, ele já tem iniciado o prazo para apresentar a arguição de suspeição ou impedimento, aquele prazo de 15 dias, tá certo? Então, agora nós vamos pensar numa outra hipótese. Imaginemos que o conhecimento do fato é superveniente. Então, o autor, quando ele entra com o processo, ele ainda não sabia da hipótese de suspeição ou impedimento. O réu também, quando ele é citado, ele ainda não sabia da hipótese de suspeição ou impedimento. E aí, se o fato é superveniente, a partir de quando que se inicia a contagem? O prazo, nesse caso, ele deve ser contado, naturalmente, do conhecimento do fato. Tanto vale essa regra para o autor, quanto vale essa regra para o réu. Então, aí, nesse caso aí, conta-se justamente do conhecimento do fato. É uma situação em que eles ainda não conheciam, eles não tinham como arguir a suspeição ou impedimento se eles a desconheciam. Considerando que aqui em cima, como constou aqui para vocês, olha, em verde, esse prazo de 15 dias é contado do conhecimento do fato e eles ainda não sabiam do fato. Nesse caso aí, eles poderão apresentar a impugnação contado do conhecimento do fato. Vamos lá, vamos fazer mais algumas perguntas aqui. Como que esse pedido é feito? Essa é uma pergunta interessante, tá? É uma pergunta interessante, porque tem uma forma para o pedido ser feito. E, segundo consta nesse dispositivo legal aqui, olha, é em uma petição específica. Então, a parte faz uma petição específica para arguir a suspeição e o impedimento. Esse é o procedimento aqui estabelecido no artigo 146. Faz uma petição arguindo ali a suspeição ou o impedimento do juiz. Mais uma pergunta. Qual o endereçamento desse pedido? Então, vai fazer ali a petição específica falando do impedimento ou da suspeição. Legal. E qual que é o endereçamento? Para quem que é endereçada essa petição? A petição ela é dirigida ao juiz do processo,
Isso é natural, sabe por quê? Porque o juiz, como nós veremos um pouco mais adiante nessa aula, o juiz ele tem a possibilidade justamente de acatar, de falar, olha, você está certo, eu sou impedido ou eu sou suspeito. Então, como o juiz tem essa possibilidade, antes de eventualmente remeter os autos ao tribunal, é natural que seja essa petição dirigida inicialmente ao juiz do processo. Então, é uma petição específica dirigida ao juiz do processo. Mais uma pergunta: a petição já deve conter a fundamentação? Essa é uma pergunta interessante, tá? A questão da fundamentação. Será que a parte ela poderia só apresentar uma petição de interposição e no futuro apresenta suas razões? Ou será que no momento em que ela peticiona a arguição de suspeição ou impedimento, ela já deve trazer nessa petição toda a sua fundamentação, toda a explicação do porquê que o juiz é impedido ou é suspeito? Bom, a parte deve sim já indicar na sua petição toda a sua fundamentação. Veja que está escrito na petição, na qual indicará o fundamento da recusa. Então, a parte não pode só peticionar uma petição ali de interposição para futuramente apresentar suas razões. Não, ela não pode fazer isso. Ela deve, no momento em que peticiona a arguição de impedimento ou suspeição, ela já deve, nessa petição, expor toda a sua fundamentação. Ok? Mais uma pergunta. Os meios de prova já devem ser juntados com essa petição? Será que os meios de prova já devem estar ali naquela petição específica dirigida ao juiz da causa, na qual se alega o impedimento ou a suspeição? Sim, devem sim, tá? Veja que a última frase desse artigo, aqui em azul para vocês, é justamente a expressão podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, quando a parte apresenta essa arguição, ela já traz, com essa petição dela, com essa petição específica, ela já traz o rol de testemunhas dela e, se houver prova documental, ela já anexa a prova documental à sua petição, certo? Então, vamos pensar aqui em duas situações hipotéticas. Uma, o juiz ele é credor da parte. Então, pode ser juntado ali um documento que comprova que ele é credor da parte. Vamos imaginar, por outro lado, que o juiz ele é amigo íntimo da parte. Então, pode ser apresentado, por exemplo, um rol de testemunhas que comprovarão ali no futuro essa amizade. Agora, nós vamos estudar o parágrafo primeiro. Para isso, eu vou voltar aqui ao slide inicial para que nós possamos fazer a leitura, tá? Vamos pegar aqui no parágrafo primeiro. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará, imediatamente, a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Vamos lá. Primeira questão a respeito deste dispositivo. Quando o juiz reconhece o impedimento ou a suspeição, a solução do caso é muito simples, né? Ele faz o que? Ele ordena imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Então, olha, o juiz pega ali a petição específica feita pela parte, arguindo sua suspeição ou seu impedimento. Ele constata, olha, de fato eu sou impedido aqui, eu sou suspeito aqui. O que ele faz? Ele imediatamente já remete os autos para o seu substituto legal. Por quê? Porque ele concorda com a arguição.
Por outro lado, vamos imaginar aqui que o juiz ele não reconhece o impedimento ou a suspeição. Ora, quando ele não reconhece o impedimento ou a suspeição, o que acontece? Aí é necessário que sejam criados o quê? Autos apartados, nos quais esse incidente será julgado. É justamente o que nós extraímos dessa expressão aqui, olha. Determinará a autuação em apartado da petição. Isso talvez passe batido na leitura, mas é algo muito importante, tá? Porque isso aqui evita o tumulto processual, certo? Isso aqui evita tumulto processual. Evita que ali no processo sejam juntadas diversos documentos, o processo fique gigante só para discutir a suspeição ou o impedimento do juiz, e que, no fim das contas, isso aqui é algo periférico, né? No fim das contas, o que se quer que seja julgado no processo é o mérito. Então, se nós ficarmos juntando dentro do processo principal, vai acabar gerando um tumulto. Então, faz o quê? Autua-se em apartado. São feitos ali autos em apartado, e essa petição de arguição ela é juntada lá, os documentos anexados a ela são juntados lá, o juiz futuramente vai dar andamento ao procedimento lá nesses autos apartados, tá certo? Aliás, isso é muito importante porque, como veremos mais adiante, sendo aqui o caso, o juiz vai remeter os autos ao tribunal. Então, é importante que tenha esses autos em apartado. Conforme estabelecido aqui, vou ler de novo para vocês, o juiz determinará a autuação em apartado dessa petição. Ok? Vamos lá. Outra questão. Eu quero ressaltar aqui para vocês que vocês veem que, se vocês, por exemplo, estão estudando para concurso, etc., muitas vezes vocês se atentam para prazos, para informações, né, que estão no dispositivo. E eu acho que é bem interessante vocês notarem aqui que é como se o legislador tivesse pegado um espelho e o que ele estabeleceu para a parte que vai arguir a suspeição ou o impedimento, ele, através desse espelho, ele refletiu tudo isso para o juiz da causa. Vejam aqui, olha, primeiro caso aqui. Qual que é o prazo que o juiz tem para apresentar sua resposta? O prazo é de 15 dias. Ora, se o prazo é de 15 dias, ele tem justamente o mesmo prazo que a parte teve para arguir. É 15 dias. Então, se vocês decoram uma vez, vocês já sabem o prazo tanto para o juiz quanto para a parte. Uma outra questão aqui, né? Será que é necessário já trazer as razões da fundamentação? Ou o juiz pode deixar para fundamentar depois? Não, ele já deve, com essa sua resposta, trazer aos autos os fundamentos da sua tese. Olha, aqui está escrito apresentará as suas razões. E isso, como nós já vimos, é a mesma coisa que está escrito para a parte, porque aqui para a parte, olha, está escrito também, olha, apresentará as suas razões, conforme estou destacando aqui para vocês agora. Então, o que vale para a parte, vale também para o juiz. Além disso, o que nós temos aqui? Será que o juiz ele já deve juntar os meios de prova dele? Ou será que ele deixa para juntar depois? Como consta aqui, ele já junta com a sua resposta também os meios de prova que fundamentam a sua versão, conforme está constando aqui, olha, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver. Então, da mesma forma que a parte tem 15 dias, o juiz tem 15 dias. Da mesma forma que a parte já deve apresentar suas razões, o juiz também, quando apresenta a sua resposta, já apresenta suas razões. E da mesma forma que a parte deve apresentar seus meios de prova, sejam documentos, seja o rol de testemunhas, o juiz também, se ele for apresentar documentos ou se ele for apresentar rol de testemunhas, ele já o faz na sua resposta. Por fim aqui, e aí, quem julga o incidente? Olha essa última expressão aqui, olha, em azul para vocês. Ordenando que a remessa dos autos ao tribunal. Então, o juiz, ele, quando não reconhece a procedência daquele pedido de suspeição ou de impedimento, o que ele faz? Ele remete os autos ao tribunal para que o tribunal julgue esse incidente de suspeição ou impedimento, tá bom? Até por isso também, como mencionei para vocês, é importante a autuação em apartado. Então, aí são remetidos esses autos
ao tribunal para que seja julgado esse pedido aí, essa petição específica de arguição ali de impedimento ou suspeição. Acredito que foi uma aula com bastante conteúdo hoje, né? Espero que tenha ficado fácil de compreender para vocês. Não deixem, por favor, de curtir os vídeos, deixar o comentário, de compartilhar também com os amigos e de se inscreverem. Até a próxima aula.